Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao canal da Enlighten. Meu nome é Felipe Alvarez e é um prazer conversar com vocês um pouquinho sobre um tema muito difícil para os advogados, que é o tema das contingências e das provisões. E eu vim aqui para tentar mostrar para você algumas formas fáceis de você identificar as questões relacionadas à probabilidade de perda dos processos. A gente sabe que muitas das empresas que nós trabalhamos acabam tendo que acatar as deliberações da CVM, a 489/2005, que se transformou na 594 de 2009. Então anote bem, a deliberação 489 de 2005 se tornou a deliberação 594 de 2009. Pois bem, a gente sabe que cada um dos processos judiciais, antigamente, ele era mensurado com uma capacidade de risco que você tinha de informar aquela empresa, relacionado a quanto que você esperava como advogado que haveria a possibilidade de ter ou não um desembolso. Note que essa questão relacionada a riscos e provisões, principalmente nas contingências, está relacionado ao quanto aquela empresa vai desembolsar de caixa ou não. Então, não confundam as probabilidades que nós estamos acostumados a dizer, a provável, a possível e a remota, com situações relacionadas à condenação judicial propriamente dita. Esses termos eles devem ser relacionados com a probabilidade de perda de desembolso financeiro que a empresa terá se uma condenação acontecer. Então, não é porque aquela empresa foi condenada na primeira instância que você necessariamente tem de mudar o seu prognóstico de risco, porque pode ser que na segunda instância haja uma decisão mais favorável. Mas tudo isso, pessoal, está relacionado muito mais à cultura da empresa e está relacionado àquilo que a gestão financeira vai determinar sobre os processos. O seu papel como advogado é conseguir indicar, seja por processo ou seja por pedidos inseridos dentro daquele processo, o seu prognóstico com relação àquele tipo de situação de desembolso que a gente já conversou agora há pouquinho. Pois bem, a gente tem uma confusão bastante interessante quando nós achamos que uma determinada ação judicial ela tem de ser provável, ela tem de ser possível ou ela tem de ser remota. Isso, pessoal, era uma metodologia antiga que a gente aplicava quando não era possível determinar todos os pedidos que ali estavam inseridos dentro da ação. Ou seja, se você tinha dois ou mais pedidos, necessariamente a ação que poderia ser provável, se tivesse um pedido que não era tão provável assim, mas era possível, você ficava confuso, não é mesmo? De saber se você colocava possível, provável, dentro daquele contexto todo de ação judicial. Com o advento, né, com o início das questões relacionadas à controladoria jurídica, os softwares foram se especializando ao ponto de permitir com que houvesse a segregação desses pedidos, ou melhor, a decomposição de cada um dos pedidos na inicial, para que dessa forma o advogado pudesse colocar então se aquele determinado pedido era possível, ou se outro era provável, ou se outro era remota. Então, o que eu quero te dizer aqui é o seguinte: nós vamos falar um pouquinho a respeito das classificações de risco provável, possível e remoto. Você pode se perguntar, Felipe, como que eu identifico aquilo que é provável, do que é possível e do que é remoto? Como eu faço essa diferenciação? O critério da CVM ele é um critério um pouco complicado da gente entender e eu vou explicar para vocês de uma maneira mais simples. A questão do provável, do possível e do remoto, em primeiro lugar, não tem nada a ver com percentuais que você acaba determinando sobre a chance de ocorrer um futuro desembolso ou não daquela liquidação. Basicamente, o critério da CVM diz o seguinte, que uma natureza de possível desembolso considerado como provável, ela está relacionada quando a probabilidade de ocorrer um ou mais eventos futuros for maior
do que o de não ocorrer. Você pode falar assim, nossa, mas é complicado entender isso. Os critérios da CVM são bastante complexos para que um advogado consiga compreender, e eu vou explicar para vocês uma maneira fácil de você entender. Toda vez que você precisar colocar que a condenação ou a liquidação dos valores tem uma característica de risco provável, significa dizer, em outras palavras, que você entende que aquela situação jurídica tem mais chance de ocorrer desembolso do que a de não ocorrer. Isso é a classificação provável. A classificação possível já é diferente. Quando você faz a mesma pergunta para aquela determinada condenação ou liquidação e você não consegue determinar se de fato é provável aquilo, você derruba para a questão do possível. Ou seja, é provável que aconteça? Você pode pensar, não, não é provável que aconteça. E aí você, por uma questão de ajuste, então faz a pergunta de novo. É possível que aquela condenação aconteça? Ah, é possível sim que ela aconteça. E você vai lá então e determina o valor como possível. E em último caso, quando você não consegue responder como provável e também não consegue responder como possível, aí sim é que você coloca a classificação como remota. Existe um critério que é um critério mais facilitado, por assim dizer, de uma prática jurídica que vem sendo apresentada nos últimos anos, que é determinar o provável, o possível, o remoto com critérios percentuais. No entanto, esse tipo de critério percentual não está na deliberação da CVM e pode ser bastante complexo para você depois ter de justificar para a sua auditoria critérios de percentuais dos quais a deliberação jamais disse a respeito do assunto. Então veja que nesse critério, que dentro do nosso curso nós chamamos de metodologia fechada, significa dizer que o provável é o percentual estimado acima de 51% até 100% de chance de haver um desembolso relacionado àquela condenação judicial. Só que veja como é curioso, porque o possível, que está dentro dos 29% aos 50%, se você for comparar que a classificação de risco possível é até 50% e que a provável começa em 51%, o que diferenciaria uma condenação provável de uma possível apenas 1%? Não faz sentido, não é mesmo, pessoal? Então, o que nós queremos mostrar para vocês é que quando você faz uma análise de risco, alguns elementos, algumas premissas são necessárias para que você encontre um valor mais assertivo. Grave bastante isso que eu vou te dizer. Provisões são naturalmente incertas e dentro de um universo de contabilidade, elas são aquelas que mais permitem subjetividade. Por isso é importante com que você tenha, dentro do seu departamento jurídico, um manual de risco, um gabarito de risco, ou o que nós aqui chamamos de um manual de contingências, determinando, principalmente naquelas ações que são as ações repetitivas, quais serão os critérios que você utilizará para a definição desses critérios. Então, grave bem. Nós temos 3 grandes critérios que a CVM determina: o provável, o possível e o remoto. Como você deve determinar? A pergunta sempre é fazer ao pedido ou ao processo. Há chance provável de haver a liquidação desse processo ou desses pedidos? Se houver e se você responder que sim, você deve determinar como provável. Se você não consegue determinar como provável, você refaz a pergunta, só que sob a ideia do possível. É possível que eu consiga realizar a liquidação ou a condenação seja levada adiante nesse caso ou nesses pedidos ou neste pedido? Se você responder que sim, será possível. E aí, caso você não consiga responder, você cai para a parte do remoto, até que você se pergunte: é remota a possibilidade de eu ganhar, ou de eu perder essa ação, ou de eu perder ou ganhar esses pedidos? Se você responder que sim, você está resolvendo o problema de acordo com a CVM. Continue acompanhando a gente nas redes sociais da Enlighten. Nós temos o total interesse de trazer a vocês pílulas de inovação, pílulas a respeito dos assuntos que nós temos aqui como serviços, no intuito de auxiliar você, advogado, na compreensão deste tipo de assunto,
que não é um assunto que nós aprendemos nas faculdades, não aprendemos nas pós-graduações. E a gente tem o total interesse de mostrar para você como a gente pode descomplicar o direito. Espero você na próxima. Até lá!